Epitélio da cavidade oral. A túnica da mucosa da boca reveste praticamente toda a cavidade oral e é composta por epitélio estratificado pavimentoso que reveste o tecido conjuntivo, a lâmina própria. Os principais tipos de mucosa da cavidade oral são mucosa de revestimento, mucosa mastigatória e mucosa especializada. Ela possui funções como proteção, servindo como uma barreira mecânica de defesa à invasão de patógenos, possui a função sensorial, que possui receptores específicos aos estímulos térmicos tato e a dor, e também a função de secreção, por meio da desembocadura dos ductos excretores de saliva. Mucosa de revestimento. Caracterizada por uma superfície de textura macia e úmida, com capacidade de ser esticada e comprimida. Ela reveste a bochecha, lábios, ventre da língua, palato mole e o assoalho da boca, e é constituída por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Já a mucosa mastigatória possui uma superfície resiliente semelhante à borracha, reveste o palato duro, gengiva inserida e dorso da língua, e é constituída por epitélio estratificado pavimentoso ortoqueratinizado ou por epitélio pavimentoso queratinizado. Quanto à mucosa especializada, ela é encontrada no dorso e na margem da língua, na forma de papilas linguais ou papilas gustativas, constituídas por epitélio queratinizado e por lâmina própria. No que diz respeito aos epitélios queratinizados, eles apresentam 4 estratos. O extrato basal, que é representado por células chamadas de queratinócitos, são células cilíndricas baixas às cúbicas, imediatamente acima da lâmina basal. As suas células têm alta capacidade mitótica, sendo responsáveis pela intensa renovação do epitélio. Quanto ao extrato espinhoso, as células elas tornam-se poliédricas e aumentam de volume, apresentando projeções citoplasmáticas que se unem aos desmossomos, um dos responsáveis pela união intercelular, conferindo-os a aparência de espinhos. No extrato granuloso, os queratinócitos diminuem de volume, apresentando grânulos de querato e hialina, que são basófilos. Por fim, o extrato córneo é a camada mais superficial do epitélio, onde as células tornam-se queratinizadas, havendo decomposição dos seus núcleos e organelas. Em regiões de transição entre um epitélio ortoqueratinizado e outro não queratinizado, como na mucosa da borda lateral da língua, encontramos epitélio paraqueratinizado. Nele, dificilmente visualizamos o extrato granuloso. Já no extrato córneo, encontramos núcleos pequenos e achatados, denominados de núcleos picnóticos. Quanto à submucosa da cavidade oral, ela é formada por vasos sanguíneos de maior calibre, glândulas salivares, fibras nervosas, musculares e células adiposas. Ela faz a fixação da mucosa bucal às estruturas adjacentes. O suprimento vascular é através da artéria carótida externa, com os seus ramos maxilar, lingual e facial. O suprimento nervoso vai se dar através do nervo trigêmeo, o quinto nervo craniano, com os seus ramos maxilar e mandibular. A língua é um órgão muscular que se projeta para dentro da cavidade oral a partir da sua superfície inferior. Os músculos da língua são tanto extrínsecos quanto intrínsecos. Esse arranjo das fibras musculares possibilita enorme flexibilidade e precisão de movimentos, que são essenciais para a fala humana, bem como para seu papel na digestão e na deglutição. Logicamente, é formada por mucosa, submucosa e tecido muscular estriado esquelético, apresentando duas faces, a face dorsal e a face ventral, sendo que cada uma dessas faces é recoberta por uma mucosa de tipo diferente. A face dorsal é recoberta por uma mucosa especializada de epitélio estratificado pavimentoso, parcialmente queratinizado, que permite pequenas projeções, as chamadas papilas linguais. As papilas filiformes apresentam forma cônica e pontiaguda. Não têm função de degustação, uma vez que não apresentam botões gustativos, apenas auxiliam na raspagem dos alimentos durante a mastigação.
As papilas fungiformes são menos numerosas que as filiformes e se encontram em toda a extensão da língua, com predomínio na extremidade livre e bordas laterais. Apresentam botões gustativos que se localizam na porção superior da papila. A língua humana contém de 8 a 12 papilas circunvaladas, que são maiores e se encontram embutidas na mucosa da língua. Cada papila é rodeada por um sulco, chamado sulco circunvalado. Nele abrem-se glândulas serosas. Essas papilas não apresentam queratina, mas apresentam botões gustativos localizados na borda lateral ao sulco. As papilas folhadas ocorrem na margem lateral da língua. Em alguns animais, como o coelho, as papilas folhadas constituem o principal local de agregação dos botões gustativos. A face ventral apresenta uma mucosa de revestimento formada por um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, fino e liso. Apresenta grande quantidade de adipócitos, glândulas salivares, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. As células neuroepiteliais são as células mais numerosas no botão gustativo. Essas células alongadas estendem-se a partir da lâmina basal do epitélio até o poro gustativo, próximo de sua superfície apical. Essas células estão conectadas com as células neuroepiteliais, ou células de sustentação, unidas por zônulas de oclusão. Em sua base, formam uma sinapse com os prolongamentos de neurônios sensitivos aferentes. As células de sustentação são menos numerosas. São células alongadas que se estendem a partir da lâmina basal até o poro gustativo. Os botões gustativos na ponta da língua detectam estímulos doces. Os posterolaterais detectam estímulos salgados, e aqueles de localização mais posterior detectam os estímulos de sabor azedo. Já os botões gustativos nas papilas circunvaladas detectam os estímulos amargos e umami. A sensibilidade a todos os sabores está distribuída por toda a língua, mas algumas áreas são, de fato, mais responsivas a determinados sabores do que outras. A tonsila lingual está localizada na lâmina própria da raiz ou base da língua. A tonsila lingual contém tecido linfóide difuso com nódulos linfáticos que apresentam centros germinativos. As glândulas salivares linguais mucosas podem ser observadas dentro das tonsilas linguais e podem estender-se até o músculo da base da língua. Vamos falar agora sobre o dente, que é o principal componente da cavidade oral, e eles são essenciais para o início do processo digestivo. O dente é dividido histologicamente em coroa, colo e raiz. Eles são formados por 3 tecidos especializados, o esmalte, o cemento e a dentina, e estes tecidos serão descritos com mais detalhes a seguir. O esmalte é um tecido acelular mineralizado que cobre a coroa do dente. Uma vez formado, não pode ser substituído. Diferente do osso, que é formado por tecido conjuntivo, o esmalte é um tecido singular, pois é um tecido mineralizado derivado do epitélio. E ele é mais mineralizado e mais duro do que qualquer outro tecido do corpo, pois comporta cerca de 98% de cristais de hidroxiapatita. O esmalte, que é exposto e visível acima da linha da gengiva, é denominado coroa clínica. A coroa anatômica está relacionada com toda a parte do dente que é coberta pelo esmalte, parte do qual se encontra abaixo da linha da gengiva. Neste corte histológico, podemos observar que os ameloblastos dão origem ao esmalte, enquanto os odontoblastos dão origem à dentina, e são células da crista neural do mesênquima adjacente. O esmalte se desenvolve a partir da mineralização continuada de 4 tipos diferentes de células, as amelogeninas e ameloblastinas,
que são removidas durante a maturação. E o esmalte maduro contém apenas enamelinas e tuftelinas. Os ameloblastos degeneram após a formação completa do esmalte durante a erupção dos dentes na gengiva. O cemento é uma fina camada de material avascular que cobre as raízes dos dentes e serve para a fixação do ligamento periodontal. E raiz do dente é a parte que se encaixa dentro do alvéolo, da maxila ou da mandíbula. O cemento é produzido pelos cementoblastos, que são grandes células cuboides, parecidas com os osteoblastos do osso. E os cementoblastos secretam a matriz celular, denominada cementoide, que depois se mineraliza. O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo denso de fibras colágenas que se projetam para fora da matriz do cemento e se inserem na matriz óssea da parede do alvéolo. Essas fibras são exemplos de fibras de Sharpey e são um tipo de fixação do dente no alvéolo e possibilitam um leve movimento, que é a base dos procedimentos ortodônticos. E o último tecido especializado do dente é a dentina, que é o mais abundante, secretado pelos odontoblastos, que formam uma camada epitelial sobre a superfície interna da dentina, isto é, a superfície que está em contato com a polpa. E a polpa dental é um tecido conjuntivo frouxo com células de defesa, fibroblastos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e filetes de nervos. Na periferia do tecido conjuntivo estão os corpos celulares dos odontoblastos, que formam a dentina e ficam alojados nos túbulos dentinários. O osso alveolar é um tecido primário, cuja função é dar ancoragem às fibras do ligamento periodontal. Cárie. As cáries são, na verdade, o processo de desmineralização do dente, devido à agregação de bactérias que já estão na cavidade oral com o acúmulo de sujeira. As cáries são causadas pelo ácido produzido por essas bactérias, sendo a principal delas a Streptococcus mutans, que dissolve os tecidos duros do dente, como o esmalte e a dentina. Como dito anteriormente, a bactéria mais comum na formação das cáries é a Streptococcus mutans, e ela produz o ácido a partir dos açúcares que estão na superfície do dente. A cárie começa a se formar quando a desintegração mineral é superior à sua formação. Ela pode ser dividida em 3 tipos. Primeiro, cárie de raiz, que ocorre na superfície da raiz do dente, principalmente em adultos, pois são mais propensos a sofrer retrações gengivais. Segundo, cárie por fossos e fissuras na superfície de mastigação dos dentes posteriores. Terceiro, cárie na superfície lisa, superfície plana, exterior dos dentes, e ocorre quando as bactérias não são eliminadas e a placa se acumula. A cárie é a condição mais comum em países desenvolvidos devido ao maior consumo de açúcar simples por eles. Sintomatologia. Inicialmente, a cárie é assintomática. Com a evolução, o esmalte é perfurado, chegando perto da dentina. Nessa fase, o paciente pode começar a sentir dor com quente e principalmente com doces e gelados. Se não for tratada rapidamente, podem se tornar cada vez mais profunda e comprometer também as camadas interiores do dente, como polpa, podendo chegar a formar abscesso e infeccionar a raiz do dente. Escorbuto. O escorbuto é causado devido à quantidade insuficiente de vitamina C no organismo. A falta dessa vitamina prejudica a formação de colágeno, que sustenta a pele, ligamentos e cartilagens, e também na formação do sulfato de condroitina. Mas por que a vitamina C é tão importante? A vitamina C é importante para o corpo porque ela é um cofator da enzima prolil-hidroxilase, que faz a hidroxilação do aminoácido prolina nas cadeias alfas de colágeno. Essa hidroxilação é importante porque aumenta o número de ligação de hidrogênio na molécula, concedendo maior rigidez ao colágeno. Sintomatologia. O sintoma mais conhecido no escorbuto é o sangramento e o inchaço da gengiva. Porém, pode ocorrer dificuldade na cicatrização de lesões, deformidades e quedas dentárias e até mesmo dores articulares. O tratamento do escorbuto é feito com a suplementação de 300 a 500 mg de vitamina C por dia em 3 meses. Afta. O que é?
A aftoestomatite aftosa corresponde a uma pequena bolha que pode surgir na boca, língua ou garganta. Consiste em lesões ovais esbranquiçadas, rasas e limpas. Os pesquisadores se referem à afta como lesão própria, pois não é causada por fungo ou bactéria, sendo esses micro-organismos oportunistas. A afta pode ser classificada em afta menor, que compreende até 1 cm de diâmetro, tem cura de entre 5 a 7 dias e é o tipo mais comum. Afta maior ou gigante tem mais que 1 cm de diâmetro, pode levar cerca de 2 meses para regredir e representa 10% dos casos. Tende a apresentar contorno irregular, diferentemente da afta menor. Ulceração herpetiforme. É assim chamada porque suas lesões se assemelham a uma infecção primária pelo vírus da herpes. Não é contagiosa e não é precedida por vesículas como na herpes. Ela pode afetar superfícies mucosas queratinizadas, além de não queratinizadas. Causas. As causas não são muito bem esclarecidas, porém, algumas situações podem favorecer o aparecimento delas, como, por exemplo, imunidade baixa, consumo de alimentos muito ácidos, estresses e até mesmo feridas provocadas pelo aparelho dentário. A deficiência de ferro, zinco e vitamina D também podem favorecer o aparecimento de aftas. E como tratar essas irritações? Quase sempre as aftas desaparecem depois de 7 a 10 dias, e as erupções recorrentes são as mais comuns. As medicações visam aliviar a dor e a cicatrização, por isso, pomadas analgésicas, lavagens com enxaguantes antissépticos e às vezes antibióticos podem ajudar, e o antibiótico para reduzir o risco de infecção secundária. Halitose. A halitose é a alteração do hálito que o torna desagradável, podendo significar ou não uma mudança patológica. É um sinal indicativo de que alguma disfunção orgânica ou fisiológica esteja acontecendo. A halitose não significa apenas uma doença, mas também a alteração das condições fisiológicas, como, por exemplo, a halitose matinal. A sua causa pode ocorrer por diversos motivos, como, por exemplo, alimentação, má higiene bucal, ingestão de álcool, tabaco, cásido amigdaliano, saburra lingual e hipossalivação. A halitose pode ser classificada em tipos. Primeiro, a halitose fisiológica relaciona-se com a diminuição do fluxo salivar. Durante o sono, existe a redução da saliva. Assim, ocorre a putrefação de células epiteliais esfoliadas que permanecem retidas durante esse período, ocasionando um odor desagradável, o qual desaparece após a higienização oral pela manhã e o reestabelecimento do fluxo salivar aos valores normais. Alguns medicamentos, como antineoplásicos, antihistamínicos, tranquilizantes, diuréticos e outras drogas provocam diminuição do fluxo salivar, ocasionando o mau hálito. Existe também a halitose imaginária. Ocorre em pacientes que apresentam alteração no olfato e passam a acreditar que possuem halitose, porém outras pessoas não detectam o fato, também conhecida como halitofobia ou halitose psicossomática. Outro tipo de halitose é a temporária, de origem alimentar. Esta pode ser causada pela ingestão de alimentos como alho, cebolas, condimentos, jejuns prolongados, bebidas alcoólicas, pois o metabolismo desses alimentos e bebidas produzem ácidos e outros compostos que são excretados através dos pulmões. Para que ocorra o tratamento adequado, é necessário uma higiene bucal adequada, como escovar os dentes 3 vezes ao dia e usar o fio dental diariamente. Isso ajudará a controlar a placa, biofilme dental, e escovar a língua ajudará a remover as bactérias causadoras do mau hálito. Se for alguma disfunção orgânica, é necessário a descoberta para que ocorra um tratamento adequado e a diminuição da halitose. Candidíase oral. A candidíase oral é uma infecção causada pelo fungo Candida albicans que pode causar infecções geralmente em bebês devido à sua imunidade ainda pouco desenvolvida ou em adultos com o sistema imune enfraquecido devido a gripes. Causa. Ter pequenas colônias do fungo Candida vivendo na nossa pele, boca e trato digestivo é perfeitamente normal. Porém, sempre que houver alguma fraqueza no nosso sistema imunológico, a população de Candida albicans pode crescer rapidamente e se tornar capaz de invadir as camadas mais profundas da pele, provocando a inflamação.
Quanto mais for o grau da imunossupressão do paciente, mais agressiva e perigosa será a infecção pelo fungo Cândida, podendo inclusive haver invasão da corrente sanguínea, coração ou sistema nervoso central. Sintomatologia. As lesões orais provocadas pela Cândida albicans são placas brancas com aspecto meio cremoso, acometendo língua, parede interna das bochechas e às vezes o palato, céu da boca, gengiva ou amígdalas. Tratamento. O tratamento da candidíase oral pode ser feito com bochechos e deglutição de nistatina 4 vezes por dia por pelo menos uma semana. Se não houver melhora, indica-se o uso de fluconazol em comprimido por 1 a 2 semanas. Este último tratamento tem taxa de sucesso acima de 90%. Para a prevenção da formação de cáries dentárias, medidas devem ser tomadas para a preservação do esmalte dos dentes. A principal medida profilática é a higienização bucal correta após as refeições, o que inclui a escovação adequada e o uso de fio dental. Essa medida é importante pois remove o biofilme de micro-organismos patogênicos, formadores da placa. É importante que seja feita principalmente à noite, visto que enquanto dormimos, a nossa salivação é menor, o que propicia um desequilíbrio no pH, que pode ser favorável aos patógenos. Também é importante o tratamento de bruxismo, pois o atrito causado pelo ranger dos dentes pode gerar microfissuras no esmalte, onde os micro-organismos podem se alojar e proliferar. Não fumar também contribui na prevenção das cáries, pois as substâncias presentes no cigarro alteram a imunidade bucal, o que diminui a intensidade da nossa resposta imune aos patógenos. As medidas profiláticas para a litose se assemelham muito às propostas anteriormente para a cárie. Isso é, a higienização bucal adequada e não fumar. Além dessas medidas, o uso de antisséptico bucal para o controle do biofilme oral também é indicado, assim como o uso de próteses e dentaduras que estejam corretamente adaptadas. O escorbuto, por ser causado por uma hipovitaminose de vitamina C, pode ser evitado ingerindo a quantidade recomendada de vitamina C diária. Essa vitamina que pode ser encontrada em alimentos como laranja, limão, acerola, pimentões, goiaba, mamão, morango, dentre outros. Já para a prevenção das aftas, visto que elas não possuem uma causa específica, mas sim costumam indicar outras enfermidades, o melhor a ser feito para a prevenção é a manutenção de uma dieta equilibrada, com vitaminas e iogurtes e evitando-se o consumo exagerado de açúcares. Além disso, a correta higienização bucal, aliada a um controle adequado do estresse cotidiano, também auxiliam na prevenção das aftas. Para a prevenção da candidíase oral, é necessário impedir a proliferação do fungo na cavidade oral. Isso pode ser feito fazendo a higiene bucal adequada, lavando a língua e os dentes ao menos 2 vezes ao dia. E, no caso de bebês ou crianças pequenas, fazendo a limpeza adequada do bico do peito ou da mamadeira antes da criança mamar. Também é preciso verificar possíveis trocas de mamadeira e brinquedos, principalmente os que são levados à boca entre as crianças. Porém, de qualquer forma, para a realização da lavagem bucal profissional e exames regulares, é necessário que se faça visitas regulares ao seu dentista.